Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, todo mundo. Tudo bem? Bom, mais uma vez eu aqui. Vamos começar mais um webinar hoje aí na Mitutoyo. Dessa vez vai ser um webinar diferente, né? Como vocês viram aí no anúncio do evento, a gente vai fazer um evento de 3 dias, tá? Então vai ser uma atividade que a gente vai desenvolver junto com vocês. Acho que vai ser bem interessante, que a gente vai falar um pouco do assunto técnico, teórico e um pouco da prática do produto, né? A gente vai poder separar bem essas duas atividades, tá bom? Então, como de sempre, eu estou aqui recebendo vocês, estou dando uma olhada aqui com o pessoal que está entrando. Bom, boa tarde a todo mundo aí que está chegando. Vamos fazer aquele processo de início. Se vocês puderem me ajudar, vão falando aí se o áudio tá bom, se a câmera tá legal, se vocês estão conseguindo escutar bem. Dá um feedback aí que eu tô olhando o chat aqui. Então, como de costume, a gente vai conversando, tá? Então, eu vou estar olhando o chat aqui, respondendo as perguntas, a gente vai conversando, tá bom? Dá um feedback para mim aí se tá tudo certo. Tá tudo bem, né? Beleza. Hoje eu tenho ajuda. Eu tenho ajuda, então, ó, quem tá comigo aqui é o Luiz, tá? Ele mandou uma mensagem aí. Ele vai me ajudar nas perguntas, então se vocês tiverem alguma dúvida aí ao decorrer da apresentação, manda no chat aí, inicialmente ele responde, ou ele guarda a pergunta para depois, e a gente discute, tá? Tá certo? Então, ó, a gente vai passar uma apresentação no começo, a gente vai falar um pouquinho do produto, e depois a gente vai se aventurar nesse novo formato aí, vamos ver se vai dar certo, tá bom, pessoal? Então, obrigado pela presença de todos aí. Vamos lá, temos aí já um pessoal já na sala, então vamos começar, né? Então vamos lá. Então, para quem não me conhece, prazer, eu sou o Osmar, trabalho na engenharia de aplicação na Mitoy aqui em São Paulo. Então, atuo nos produtos de software, automação, um pouquinho, né, do de sempre, os instrumentos, né, a parte de controle estatístico também. Então, a gente vai estar sempre falando aí os temas relacionados a esses produtos, né? A gente fez aí um anterior que era sobre calibração, né? Então, dessa vez a gente vai voltar um pouquinho lá para o tema de análise estatística, gestão de dados, né? Mas dessa vez com um viés um pouco mais prático do negócio, tá bom? Então vamos lá. Acho que tá tudo certo aí, o pessoal já está entrando. Como eu vou começar com a apresentação, vai ser tranquilo para a gente ir se adaptando, ok? Então eu vou colocar a minha carinha desse lado e aí a gente vai começar. Bom, então o assunto de hoje, né, é o Merge Link. O Merge Link, como a maioria de vocês provavelmente já conhece, ou para quem não conhece, é um software que a Mitoy desenvolve para gestão de dados, né? Ele é um software que nasceu aí como uma solução para controle estatístico, né? Mas ao longo do tempo ele foi sendo desenvolvido e melhorado para aprimorar essas ferramentas de gestão de dados, né? A coleta automática, a exportação de dados, a integração e tudo mais. Então, ele é um software hoje, um software muito flexível. Então, se você hoje trabalha no segmento automotivo, ou trabalha no segmento farmacêutico, ou você é prestador de serviços de metrologia ou de inspeção, você pode usar essa ferramenta para a sua tratativa de medições, relatórios e tudo mais, né? Para laboratórios de metrologia também. Então, ele é um software bem versátil, ele pode trabalhar em vários ambientes, com vários objetivos, né? E por ser um produto da Mitutoyo, ele tem uma amplitude grande de conexão. Então, a gente consegue conectar instrumentos, máquinas de medição, durômetros, e hoje até equipamentos que nem são da Mitutoyo, né? Por exemplo, balanças, alguns equipamentos de ensaio de tração, espectrofotômetro, sei lá, coisas do tipo. Ah, então,
antes da gente seguir para as ferramentas do software um pouquinho mais, a gente vai falar nessa apresentação e também um pouquinho das atividades que a gente vai executar aqui, um pouquinho do controle estatístico, né? Então, a gente já conversou em algumas apresentações passadas que é muito importante que a gente consiga registrar os dados de medição da fábrica de uma forma que a gente vai poder trabalhar eles depois e retornar com essas informações para a produção buscando melhorias, né? Então, esse feedback da produção, conforme eu me meço, depois eu gero alguma análise, depois essa informação volta, ela é muito importante de ser feita com agilidade, né? Então, a ideia do MergeLink é a gente agilizar isso de uma forma bem tranquila, bem fácil de trabalhar, algo que seja fácil de reproduzir, né? A ideia do MergeLink é essa, uma fácil reprodução. Então, vamos lá. Vou ter que ficar, vou ter que ficar me movimentando aqui conforme os slides vão passando. Seguinte, o MergeLink, então, como eu comentei, ele é uma ferramenta que ele vai coletar as informações dos dados, então ele é um software que vai trabalhar ali no primeiro nível da produção, lá no pé da máquina, no chão de fábrica, é ele que vai coletar as informações da produção, né? Então, a gente vai ter lá a coleta de dados dos instrumentos, da própria máquina de usinagem, de outras inspeções na região, e esse software vai unificar toda essa coleta de uma forma que você tenha uma mesma informação, o mesmo resultado, os gráficos e tudo mais. Com isso feito, a gente consegue fazer análise dos dados dentro dele também, né? Então, descobrir alguma coisa que está acontecendo no processo, algum problema que a gente não conseguiu identificar antes, vai identificar com mais facilidade dentro do software, né? Então, essa análise de dados já é algo padrão do software, né? E por fim, a gente tem a capacidade de visualização. Isso é muito importante hoje para as indústrias aí que buscam, né, se adequar ou se transformar numa smart factory, né, essas indústrias inteligentes, que é a visualização dos dados, né, você visualizar o que você está fazendo. Então, desde a produção, que a gente tem lá os MES, outros softwares que trabalham com isso, o MergeLink vai ser uma ferramenta para visualizar os dados de medição, né, visualizar o que está sendo produzido, né, as características das peças que eu produzo. Tá? Então, essa é a característica principal desse software. Tá? Ele é dividido em vários módulos. Né? Esses módulos é que a gente vai desenvolver ao longo da apresentação de hoje, que é basicamente as ferramentas que estão embutidas nele, que vai executar um certo trabalho no processo. Né? O principal deles é esse da esquerda aí, que está destacado, que é o real time. Né? Ele é um módulo que vai coletar os dados. Então, aquela parte que eu falei para vocês, que era o nível inicial do processo, ele vai ser utilizado pelo real-time. Né? Esse é o módulo que vai coletar os dados dos instrumentos, fazer aquela primeira análise, aquelas ferramentas de controle iniciais, que vai ser ele. Né? E aí os outros módulos entram com a ideia de complementar, né, o funcionamento do real-time de uma forma que fique mais interessante o processo, trazendo aquelas características que eu falei anteriormente, né, de análise e visualização. O primeiro deles lá é o GageRR, né? Para quem conhece aí os estudos de MSA, né? A gente tem um módulo dentro do MergeLink que é um módulo de MSA. Todo ele é desenvolvido dentro lá da MSA quarta edição, né? Tem todos aqueles estudos. Então você vai escolher um estudo, vai fazer a coleta, né? Usando as mesmas ferramentas de automação que o real-time proporciona, que é a coleta com transmissores, a coleta automatizada e tudo mais. A gente tem também o Process Manager, que é um módulo de monitoramento em tempo real, né, que a gente vai desenvolver um pouquinho mais ele ao longo da apresentação. A gente tem também o módulo Gauge Management, que é um módulo de gestão dos instrumentos. Né? Então, saber quando que algum instrumento vai vencer a calibração, quando que é a próxima calibração, aonde que ele está, né? Todo o ciclo de vida de um instrumento, ele é controlado por esse módulo. Né? A gente tem também o Process Analyzer, né, que é o módulo de análise avançado, que traz gráficos e visualizações do processo com um conceito um pouco mais analítico, né, um pouco mais avançado, algo que a gente não colocaria lá na produção, né, que é algo bem interessante. E alguns outros que a gente vai desenvolver aí ao longo da apresentação, tá bom? Aqui é só um resumão do software para a gente ter uma noção. Então vamos começar pelo real time. Como eu falei, o real time ele é um módulo que vai coletar os dados. Então ele é a primeira parte do processo. É aquele cara que vai estar ali do lado da máquina, do lado da estação de inspeção,
do lado da tridimensional, da máquina ótica, de qualquer um dos outros equipamentos, né? Então, ele traz essa ideia de te dar uma resposta inicial do processo em tempo real, né? Eu vou ter lá os meus limites de tolerância, definidos lá pela engenharia, vou medindo e o software já vai me informar, ó, o que você está fazendo está bom ou está ruim, ou está quase saindo, né? Tem aquela questão dos eventos estatísticos, tudo isso ele monitora também, tá certo? Então o real-time ele traz essa característica aí de coletar e analisar ali meio que ao mesmo tempo, né? O MergeLink ele tem essa característica de integração, como eu falei lá no começo, né? A integração ela se dá na forma de que eu vou conseguir coletar dados de diferentes fontes só com real-time, né? Então eu vou usar um instrumento de medição com sistema de transmissão, uso real-time. Vou usar o teclado porque eu não tenho nada digital, real-time também. Vou usar uma máquina tridimensional, um projetor de perfil, uma máquina ótica, mesmas ferramentas. Vou usar uma balança, um equipamento de tração, ou até equipamentos de medição de outros fabricantes, dá para colocar no MergeLink também. Essa é a ideia principal do software, né? E aí a gente entra num mundo completamente personalizado, porque a gente consegue criar fontes de dados diferentes. Então, meio que assim, se você tem um tipo de medição que você quer registrar, quer armazenar, quer usar os mesmos recursos de automação, o MergeLink Real-Time consegue fazer essa coleta aí de uma maneira personalizada, ok? Como eu comentei, ele tem essa característica de visualização em tempo real. Então, você foi lá, mediu, a gente já tem uma resposta daquela peça que você mediu na hora, e ele te traz também a resposta do processo historicamente, né? Então, quero saber como é que está a situação do todo, como é que está a, a estabilidade do processo. Tem como fazer isso? Tem como fazer. Você avaliando aí o processo historicamente. Ok? Então, vamos lá. Opa. O real-time, ele tem uma capacidade de ser customizável, tanto para a gente coletar os dados, quanto também para a gente visualizar as informações que a gente coletou, né? Então, obviamente, o MergeLink ele pode ser aplicado no chão de fábrica e também pode ser aplicado lá na qualidade, na engenharia? Sim, mas obviamente que esses lugares vão querer ver e analisar coisas diferentes, né? Existem os gráficos que são mais indicados para produção e também existem as análises que são mais indicadas para engenharia e qualidade. Então, é possível, né, essa customização do que você vai ver para ter uma melhor resposta, um melhor uso, né, do software. Opa, vou voltar aqui. Então, a ideia do MergeLink é ter esse rápido feedback, né, rápido informação do processo. Então, vamos lembrar lá os principais indicadores que a gente utiliza ali para controle estatístico de processo, né? Quais são os principais indicadores aí que normalmente é utilizado? Os índices de escapabilidade, né? Ah, e esses índices, essas estatísticas, alguns gráficos, são ferramentas que o real-time já faz automaticamente. Você não precisa falar para ele, ó, quero fazer isso, e se em algum momento eu quero fazer uma outra coisa, eu vou ter que repetir as medições, ou recalcular, ou ter que refazer algum processo. Não, você pode escolher o que você quer ver. Tudo está sendo calculado. Se em algum momento, lá no futuro, eu quero ver uma outra informação, ela já foi feita previamente. Então você não perde esse tempo de toda essa análise que você quer fazer, né? Aqui um exemplo de aplicação dele, né? Ele tem um layout ali bem personalizável também. Esse layout personalizável, ele é tanto para aquilo que eu comentei de que a informação ela é relevante para cada área do processo, mas também a gente consegue personalizar de uma forma que orienta a pessoa que está trabalhando, que está inspecionando, para ela fazer o trabalho certo, né? Então não é só ter uma planilha com um monte de gráficos e cálculos e coisas do tipo. A gente vai ter um ambiente que ele é amigável para aquela pessoa que tem que trabalhar, que orienta da forma correta que ela tem que medir, para ela não errar, né, em coisas que são influentes a ela, né? Que
o gráfico, que a análise que a gente está fazendo, ela é totalmente fiel ao processo, né? Não tem nenhuma influência especial aí, uma influência do ambiente em cima daquela análise, né? Então, a ideia do Merge Link é realmente se adequar àquela necessidade e fazer a inspeção do jeito que a gente precisar, né? Aqui a gente viu utilizando ali um sistema de transmissão, né? Vamos comentar um pouquinho deles, ó. Hoje o sistema de transmissão da Mitutoyo são dois, né? Para quem já acompanha aí as nossas apresentações, conhecem aí o Mitutoyo Wave, né? Que é o sistema de transmissão por radiofrequência. Esse é o primeiro que a gente desenvolveu e desenvolve ele até hoje, né? Que é um sistema bem versátil, bem robusto, trabalha em ambientes agressivos com tranquilidade, né? É um sinal bem constante, é um sistema bem completo mesmo. Nele a gente consegue conectar vários instrumentos, até 100, na verdade, né? O que consegue atender ali, com certeza, com tranquilidade, a maioria das estações de inspeção que a gente tem aí nas fábricas no Brasil hoje, né? E pensando em reduzir um pouco o custo dos produtos e também ampliar, né, a capacidade de conexão desses produtos, a gente desenvolveu o sistema U-Wave Bluetooth, né? Que é um sistema que não precisa mais daquele receptor, porque ele não é mais radiofrequência, não é uma frequência específica, ele é o protocolo Bluetooth, né, ou algo que é super comum hoje em dia, todo dispositivo celular, tablet, já tem a capacidade de se conectar com o sistema Bluetooth, né? Então, você não tem mais o receptor e você ampliou ali a quantidade de dispositivos que você pode conectar, né? Nesse caso, a gente pode sincronizar até 7 instrumentos, é um pouco menos do que o do radiofrequência, mas para a maioria das aplicações também, as estações de trabalho, 7 instrumentos é um número bom para trabalhar, né? Então, são esses os transmissores que a gente utiliza aí com os instrumentos, né? Eles podem trabalhar com os paquímetros, micrômetros, relógio comparador, funciona também com os traçadores de altura, durômetros, rugosímetros, né? Todos aqueles lá da Mitutoyo que tem a saída de dados de MATIC, que a gente fala, né? Vamos destrinchar um pouquinho mais essa possibilidade de visualizações do Merge Link, né? O real time ainda que a gente está falando. Então ali a gente consegue ter, ó, vamos ver, rastreabilidade, né? A gente pode colocar ali um auxílio visual, né? Esse auxílio visual ali vai ajudar o operador a saber o que ele tem que medir, em que momento ele tem que medir, né? Alguma informação relevante do que ele tem que fazer. Tem ali a planilha de dados, os gráficos de controle, algumas informações e dados estatísticos, né? Então, tudo que é relevante a gente pode colocar ali e personalizar a posição, cor, né? Toda a disposição desses itens para ser de uma forma mais amigável, como eu falei, para ajudar o operador a fazer o trabalho dele, né? Então, quando eu vou trabalhar também numa rotina de inspeção, né, que a gente vai fazer várias etapas, é bem importante que essa rotina seja bem orientada, né? Então, lá a gente tem 3 etapas ali naquele processo, as imagens vão orientar o operador a saber qual que ele tem que fazer agora, como ele tem que fazer agora, né, e evitar os erros nessa coleta, tá? Então, essas são as ferramentas aí que o Real Time utiliza para fazer essa análise aí, tá? Como é que isso fica disposto para ele, né? A gente pode personalizar, como eu falei, garantindo aí essa padronização dos processos, né? Facilitando aí que essa, né, a disposição de vários operadores diferentes, hoje é um, amanhã é outro, seja de uma maneira mais fácil, né? Não requer aquele treinamento exaustivo de ensinar qual que são as etapas, até a pessoa memorizar o que ela tem que fazer, o que ela acaba errando também, né? Então, se você entrega essa necessidade para a sua ferramenta virtual, para o software, por exemplo, vai facilitar bastante a vida no dia a dia aí de quem está produzindo aquelas peças, né? Vamos falar um pouquinho mais das rastreabilidades, né? Rastreabilidades são as informações relevantes ao processo, mas que não necessariamente são as medições, né? São informações que são interessantes da gente registrar para enriquecer aqueles dados que a gente estava coletando, né? Então ali tem um exemplo que a gente está controlando ali qual que é a máquina de usinagem que a gente está trabalhando, quais são os operadores que vão trabalhar nesse processo, e ali, por exemplo, a matéria-prima também. Todas essas informações, pessoal, elas são personalizadas também, tá? Então não tem só máquina, operador e matéria-prima. A gente pode criar qual a gente quiser de acordo com a nossa necessidade, tá? E também a gente tem as ferramentas de causa assinalável, que não é uma rastreabilidade, né? Ela não é uma informação do processo, ela é um problema que pode ter acontecido e o operador identificou. A identificação de problemas quando eles acontecem no processo é extremamente importante,
E quando a gente recebe uma peça fora de tolerância e não sabe por que aquela peça fora de tolerância aconteceu, é muito difícil da gente identificar numa análise posterior se aquele dado ali ele é real ou não, se eu posso trabalhar com ele ou se eu devo trabalhar com aquele dado fora de tolerância ou não. Então, entregando essas informações, alimentando mais ainda a análise com as causas assinaláveis, é mais fácil da gente, né, entender o processo e fazer uma análise mais consistente, né? A causa assinalável também é conhecida aí comumente de diário de bordo, né? O diário de bordo, tá? Vamos lá. Apareceu aqui para mim uma pergunta. Vamos responder aqui, ó. O João perguntou: caso ocorra alguma violação das especificações, o Mergelink tem algum recurso de disparar e-mail em real time aos envolvidos? Sim, João, vamos lá. Ó, o Mergelink, além da rastreabilidade, causa assinalável, enquanto ele vai coletando os dados, né, ele consegue entender aqueles dados e se acontecer um fora de tolerância, se acontecer, por exemplo, uma tendência linear, uma tendência oscilatória ou coisa do tipo, o Mergelink detecta esse evento e ele consegue disparar um e-mail para um responsável, alertar o operador ali naquele local, fazer um registro daquele trabalho, né? Então, tem como sim, né? Quando acontece um problema, ele vai lá e alerta, né? Disparando e-mails e coisas do tipo. Tá bom? Vamos lá. Vamos continuar então. Ó, então, para a gente destrinchar um pouquinho mais aqui a questão da causa assinalável, né? Então, a causa assinalável, né, o diário de bordo, ele é aquela ferramenta que vai enriquecer a análise, explicando ali o que aconteceu naquele processo. Pode ser que são coisas ruins, né? Ou coisas boas também, né? Ou coisa qualquer, né? Eu posso inserir um evento no processo que vai ser relevante para aquele momento, né? Então, aqui na direita a gente tem um exemplo que é exatamente o que o João perguntou, ó. Naquele momento, ela inseriu a rastreabilidade, vai fazer uma medição, né? Quando ela fazer essa medição, vocês vão ver que a borda das bandeiras vai ficar vermelha, né? Esse vermelho, o equipamento, o software está identificando que é um fora de tolerância. E ele vai dar um alerta na tela lá, ó, fora de tolerância. E naquele momento ele está até forçando, ó, deu um fora de tolerância, me explique por que houve esse fora de tolerância, né? Então ele pode explicar ali pelo que o operador identificou do porquê deu um fora de tolerância, né? Foi um erro de medição, ele detectou que a peça está um pouquinho amassada por uma colisão ou coisa do tipo, ele consegue enriquecer, né? E naquele momento que apareceu o alerta, o disparo do e-mail já foi feito também para os responsáveis cadastrados naquela rotina, ok? Falando ainda em visualizações, né? A gente tem uma outra possibilidade de visualização, que é a visualização 3D, que a gente pode incorporar no software ou modelo matemático de uma peça, né? E apontar as bandeiras das características de acordo com a posição, né, e local da peça. Então, para peças mais complexas, né, que a gente utiliza, por exemplo, com tridimensionais, isso aí é bem interessante porque deixa o ambiente mais amigável, né, mais clean, uma visão mais clean do processo, para ser mais fácil a gente entender e identificar as medições. Ok, pessoal? Então, ó, isso aqui que eu falei até aqui foi só o real time, tá? Foi só o real time. Tá bom? Então vamos seguir aqui. Vamos acelerar, porque daqui a pouco a gente vai mostrar um pouquinho do software, a gente vai conversar um pouco mais. Ó. Então vamos falar do Gauge Management, né? O módulo Gauge Management é um módulo que vai ajudar, auxiliar a controlar os instrumentos de medição. Instrumentos, padrões ou até outros dispositivos que a empresa também tenha que ter controle, né? É bem importante porque ele vai ter uma tela única, onde a gente vai identificar as características daqueles instrumentos, número de série, responsável, local de armazenamento, né? A gente pode fazer transferências de itens, controlar a periodicidade de calibração, né? Até quem tem capacidade de fazer a calibração pode fazer a calibração pelo próprio software e gerar os certificados ou anexar um certificado de uma empresa terceirizada, né, que executa o serviço. Então, é uma forma de controlar todo aquele mundo de instrumentos da fábrica dentro do Merjurim.
Em seguida, a gente tem o GageRR, né, como eu comentei, ele é um software baseado ali na MSA quarta edição. Então, a gente está vendo ali os estudos que a gente tem disponíveis, né? Então, tendência, linearidade, tipo 1, o ANOVA, estabilidade e etc. Né? Todos os estudos da MSA estão incorporados nesse módulo. Basta, então, você escolher o módulo, escolher o que você vai medir, e no final ele já te dá o relatório final com os estudos e os resultados daquela atividade. Ok? A gente tem o Process Analyzer, né? O Process Analyzer, como eu falei, ele é um módulo bem focado na análise dos dados, então ele não vai medir, não vai visualizar nada em tempo real. A ideia dele é pegar dados coletados e desenvolver. Ele vai mexer nos dados, ele vai filtrar, ele vai mesclar dados, ele vai ver gráficos mais relevantes para aquela análise, né? Então, um gráfico multivariável, um histograma, um gráfico de controle, né? Uma mistura de tudo isso é ali que ele vai fazer, tá? Esse módulo ele tem uma ligação direta com a FDA, então existe também toda a sequência de auditoria dentro dele para assinatura eletrônica, arquivamento de informações, né, de processos. Então, esse é o módulo aí que vai trabalhar com os dados coletados, né? Vamos lá, vamos continuar. Tem uma pergunta aqui do Anderson. Ó. Vamos lá. Ele falou, ó, ele serve, deve estar falando do Gauge Management, ele serve com um programa de gestão de calibrações de instrumentos? Você disse para integrar as coisas, Anderson, provavelmente, né? Ah, a integração dele, ele normalmente é de entrada. Então, a gente consegue pegar dados, né, de outros softwares e incorporar dentro dele. Então, eu quero importar todos os meus instrumentos que já estão em um software, já estão em um ambiente, eu quero importar para ele. Tem essa facilidade. Mas essa integração de que eu transfiro um instrumento, ele já aparece no outro software para fazer a calibração ou aquela gestão, essa integração nativa, né, ela não existe, tá? Só existe essa integração para importar em instrumentos para dentro dele. Tá? Essa relação entre outros softwares você pode fazer com arquivos também, né? Então, eu vou pegar um certificado e vou incorporar dentro do Gauge Management, ou vou exportar um certificado, dá para fazer assim também, tá? A gente pode desenvolver um pouco mais essa ideia, se você tiver mais dúvidas, você pode falar com a gente, tá bom, Anderson? Vamos lá. Vamos seguir. Process Manager. Process Manager, como eu falei, é o módulo de monitoramento em tempo real. Né? Então, é um módulo que ele vai mostrar tudo o que está acontecendo no real time agora. Né? Então, eu quero ter uma visão macro do processo. Quero ver como é que estão as minhas células de produção, como é que elas estão trabalhando. Quero ver como é que está a capacidade da minha fábrica de várias estações de trabalho. Process Manager que vai te dar essa informação. Então, ele é um outro módulo, vai ficar em um outro local, para te mostrar as respostas, né? O que está acontecendo no real time agora. Sem ter que você ter que ir até lá para ver alguma coisa. Né? Essa é a vantagem desse software, desse módulo. Ok. Então, esses são os principais módulos, né, do MergeLink. A gente vai falar de outros também, mas vamos falar um pouquinho agora das características do MergeLink, tá? O MergeLink ele trabalha com um banco de dados SQL para todas as informações dele. Então, é muita informação mesmo. Então, é muito importante que isso esteja muito bem guardado. Né? Então, ele trabalha com banco de dados SQL, é uma estrutura da Microsoft, então é bem confiável de trabalhar, bem flexível. A maioria dos departamentos de TI gostam de trabalhar com SQL, porque já sabem fazer backup, restauração, já sabem trabalhar com segurança. Né? Falando também em integração de softwares, a integração pelo SQL também é uma facilidade, é algo que é personalizável, mas também é possível. Tá? Então, a gente utiliza o SQL hoje para isso. Né? Então, é uma ferramenta bem tranquila de trabalhar. Né? Isso nos traz aí segurança, uma rastreabilidade boa do software quanto a isso. Okay? Vamos lá, mais uma pergunta. Ó, o Odair destacou aqui. Ó, análise de capabilidade trabalha com um intervalo de confiança de quantos desvios padrão? Você seleciona. Você seleciona. O MergeLink inteiro, ele trabalha nativamente em base de normas. Né? Então, todos os cálculos, como os cálculos são feitos, como os limites são previstos e calculados, são com base na IAG, IATF, VDA e CNOMO. Né? São essas normas aí. Algumas coisas você pode mudar. Né? Você não pode mudar como o cálculo é feito, porque é a norma que define. Você pode mudar os limites. Né? Então, quantos sigmas eu vou trabalhar? Vai ser 3, 4, 5, 6 sigmas? Não sei. Então, isso você pode mudar. Por exemplo, o alvo da capabilidade, por padrão, ela é 1.33. Vai ser 1.33 para sempre? Não vai ser. Então, a gente pode ir lá, né, e
mudar esses valores, esses limites. Então, só ajustar esses pontos, mas não mudar como o cálculo é feito, porque ele é calculado de base na norma. Ok? Seguindo, como eu falei lá no começo, na verdade no meio, que o software tem também um pouco de relação com a FDA, é muito importante para as empresas farmacêuticas a segurança dos dados, consistência e segurança dos dados. Isso também não só para as farmacêuticas, né, para todo tipo de empresa. Então, existe um módulo do software também que é o Security Center, ele é um módulo de segurança, que ele vai criar os usuários e senhas e vai definir ali o privilégio para cada um desses usuários, né? O que vai tornar o ambiente mais seguro, cada usuário tem a possibilidade de fazer uma atividade ou outra, né? Então o controle fica bem mais rígido, mais fácil de trabalhar, ok? Então é isso, pessoal. Esse aqui é um resumão do Merge Link, tá? São as principais características dele, um pouquinho dessa ferramenta, tá certo? Então, agora a gente vai passar para a parte prática do negócio. Tá? Eu vou mostrar para vocês como é que funciona um pouquinho do software. Tá? Ok. Então, vamos lá, pessoal. Ó, vou sair aqui da apresentação. Vamos para o Measure Link. Já estamos no Measure Link. Tá? Eu vou mostrar alguns outros módulos que eu não comentei. Tá? E é principalmente esse que já está na tela agora, que é o módulo Collection Scheduler. Esse módulo é relativamente simples, né? Porque ele é basicamente uma dashboard que vai mostrar para nós quais são as rotinas de inspeção que estão ativas e qual é o período para eu fazer essas medições. Veja que 3 delas agora passaram para um momento que eu tenho que medir. Eu tenho 1 minuto para medir, né? E a outra ali está faltando talvez 2 minutos para eu medir. Né? Então, é uma forma de sinalizar a gente que eu tenho que medir alguma dessas rotinas. Né? Para eu fazer uma medição, então eu vou clicar aqui, eu quero fazer a medição dessa rotina aqui, ó, pino, controle, produção. Então, eu dou um duplo clique aqui, e ele vai automaticamente me levar lá para o Real Time, que é o módulo que eu comentei, que é o módulo de medição, tá certo? Módulo de medição. Já me trouxe aqui para o Real Time para fazer essa medição, tá? Vamos lá. Tá, o David está tá descrevendo aí a questão dele. Assim que ele terminar, a gente entender a questão dele, a gente vai responder, tá bom? Então vai falando aí, David, que eu já leio a sua mensagem aí. A gente vai conversar sobre o que você está perguntando, tá bom? Então vamos lá, ó. Estou aqui no Real Time já, tá? Nesse caso, para essa apresentação aqui, eu vou utilizar o sistema U-Wave, tá bom? Vou usar o sistema U-Wave que está aqui comigo. Tá? Então estou com um paquímetro aqui, um paquímetro digital, e ele está sendo utilizado com o sistema U-Wave, tá? O sistema U-Wave Bluetooth. Então ele já está conectado com o meu notebook, tá? E ele está vinculado a essa rotina de inspeção. Então aqui começa a primeira facilidade do negócio, que eu não preciso indicar com o que eu vou medir e como eu vou medir. O software já sabe, que ele já está conectado com o seu transmissor, que já sabe que é o transmissor do paquímetro e não é um outro transmissor. Que, por exemplo, eu tenho aqui um micrômetro, um micrômetro normal, e o micrômetro também tem um transmissor. Né? Tenho também aqui um relógio comparador, também está com um transmissor. Mas, se eu apertar o botão de qualquer um deles, o dado não vai para lugar nenhum, porque o software está esperando ali a medida do paquímetro. Ok? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Isso aqui é uma rotina bem simples, tá? Uma rotina bem básica, só para a gente ter uma noção. Eu vou pegar o paquímetro e vou simular uma medição aqui conforme está sendo orientado para mim ali. Ó. Então, veja só. Ó. O software está me orientando que eu meça o diâmetro. Então, vou medir o diâmetro aqui e vou apertar o botão. Legal. Então, ele já plotou o ponto lá no gráfico, né? E já foi para a próxima etapa, que é o comprimento. Beleza. Vamos ver o comprimento, então. Vou simular a medida do comprimento. Apertei o botão. E ele vai para a última característica dessa rotina, que é uma característica de atributo. Né? Ele está falando para mim, qual que é o aspecto visual da peça? Está aprovado ou está reprovado? Né? Então, vou fazer uma avaliação. Vou colocar ali que está
aprovado e dá um OK. Ele vai vincular aquilo para para a nossa rotina e vai voltar para o início, para uma nova inspeção. Então veja como é rápido, né? Antes a gente tinha que pegar o instrumento, medir a peça, anotar num papelzinho e depois ela ia lá para a qualidade ou para a metrologia, sei lá. O pessoal ia digitar no Excel, depois lá no Excel ia fazer lá um gráfico, né? Ou até num software que já estava sendo utilizado. Então toda essa perda de tempo a gente elimina aqui, só com o fato de a gente ter o instrumento como transmissor, apertar o botão e ele já está indo para o software que recebe esse dado e já avalia ele dentro de uma rotina de inspeção para ser uma forma ágil da gente reproduzir esse trabalho, né? Vamos ver um pouquinho da personalização. Veja só, eu posso pegar aqui essas bandeiras, ó, e personalizar um pouquinho delas. Por exemplo, eu posso entrar aqui no Designer. Então, a gente vai aqui, ó, aumentar o tamanho delas, por exemplo, eu quero um pouco maior. Quero, por exemplo, adicionar um outro gráfico. Ó. Quero colocar um histograma aqui do lado. Ok? E quero mudar esse gráfico para, ao invés dele ser o gráfico de pré-controle, eu quero que ele seja o gráfico de controle. Controle de média por amplitude móvel. Ó, tá ali. Vou aplicar a tudo. Veja que ele já colocou e reconfigurou, né, a minha visualização conforme o que eu quero. Tá? Os dados já foram plotados ali, porque eles já foram calculados antes, eu só não estava vendo. E eu posso continuar fazendo as minhas medições tranquilamente. Ó, faço as medições, os pontos são plotados. A gente vai seguir a sequência, né? Vamos ali para o aspecto visual, aprovado. E o fluxo se repete, né? Então, ainda aqui no real time, a gente pode ter umas outras visualizações também desse processo. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma visualização que nós chamamos de vista clássica, que é um sistema que a gente tem por abas, cada cota naquela rotina. Então, eu tenho aqui o gráfico de controle, de pré-controle, o histograma, a capabilidade, a lista das minhas medições com data e hora, uma imagem aqui, ó, para orientar como que a medição deve ser feita, né? Então, a gente consegue ter um outro tipo de utilização enquanto a gente está medindo também. Okay? Vamos comentar sobre essa bandeira aqui, ó. Essa bandeira do aspecto visual, veja, deixa eu aumentar ela um pouquinho. Ela tem ali, ó, operador, máquina e cliente. Então, ali são os itens de rastreabilidade, como eu falei. Né? Nós temos ali o operador, a máquina e o cliente. Né? Nesse caso, para essa rotina, eu criei operador, máquina e cliente. Tá? E quando eu criei essa rotina de inspeção, o software me pediu para eu inserir essas informações. Nesse caso, elas são obrigatórias. Se eu não informar elas, não tem como medir, não tem como seguir com o processo. Isso é uma forma de deixar amarradinho para a gente trabalhar com facilidade, né? O importante é que, veja que tudo isso que eu estou fazendo, eu estou usando o mouse e tal, mostrei a rastreabilidade. O meu G-Link tem a capacidade também de fazer todas essas tarefas de início de uma rotina de inspeção, entrada da rastreabilidade, né? Todo esse trabalho manual dá para fazer por uma leitura de QR Code ou código de barras, por exemplo. Imagina que nós temos um leitor aqui conectado na nossa máquina e eu peguei a minha ordem de produção aqui lá na produção. Estou com a ordem em mãos, ela tem um código de barra lá. Eu bipo aquele código de barra e o meu G-Link já abre a rotina de inspeção daquela ordem exatamente. Abre a tela da rastreabilidade, eu vou lá e vou bipar, por exemplo, o meu crachá, vou bipar a minha máquina e vou bipar também o lote que eu estou trabalhando. Né? Então, já preenchi todos esses dados e já posso começar a medir. Então, uma forma bem ágil de fazer, evita erros, né, de digitação, digitou o nome errado, o código errado, depois todo aquele trabalho para a gente ver o que aconteceu, certo? Então, estamos aqui com o real time. Para a gente complementar ali a pergunta do... Quem que era a pergunta? Desculpa. Era do... Não, era do... Cadê? Ah, tá aqui, ó. Era do João. Para complementar a pergunta do João, ó, aqui nessa tela a gente consegue ver quais são aqueles testes de dados que eu falei, ó, que o meu G-Link consegue monitorar. Então, veja, aqui são as possibilidades de teste, né? São aqueles testes conforme aquela cartinha, né, do CEP. Então, nós temos ponto extremo, desvio no processo, que é o executar acima ou abaixo da linha central, tendência linear, oscilatória, 2 de 3 além de 3 sigma, né? Aqueles bem estatísticos mesmo.
Temos o for de tolerância, que são eventos não estatísticos, né? Então, basicamente, se eu marcar a coluna ativado na esquerda, o software começa a monitorar. Se o problema acontece, ele vai executar o que está à direita, que pode ser um som, um registro de um arquivo, um e-mail, uma tela para o operador, marcar como ruim, ou forçar ali o que a gente chama de causa assinalável. Explique por que esse problema aconteceu. Tá certo? Então, basicamente é isso aqui que a gente tem dentro do real-time. Tá? O real-time também tem uma ferramenta bem interessante de emitir os relatórios. Né? Então, eu finalizei uma rotina de inspeção, quero emitir o relatório. Como é que eu faço isso? Né? Então, o MergeLink ele tem tipos de relatório padrão, né? Que a gente constrói, a gente cria esses modelos de relatório, que são os templates. A partir do momento que eu quero emitir um relatório, eu dou um duplo clique aqui, ele já me fala, ok, você quer imprimir? Você quer gerar um PDF? O que quer? Então, vou gerar um PDF, por exemplo. Já tenho ele pronto aqui, ó. Vou abrir aqui o PDF para vocês verem. Ó. Esse aqui é um modelo de relatório. Então, tem uma capa, né? Tudo aqui foi a gente que personalizou, né? Tudo a nível usuário, tá? Trouxe aqui o nome da rotina, o operador, a data e hora que foi gerado esse relatório. Temos aqui os gráficos com cabeçalho para cada característica, as estatísticas. Aqui o resumo das medições, né, com o status, se ela estava boa ou se estava ruim. Okay? Aqui um exemplinho de relatório de inspeção. Ok? Isso a gente consegue aqui dentro do real-time. Bastante coisa, né? Bastante coisa. Vamos dar uma olhada agora nos outros modos. Vamos dar uma passada rápida nos outros modos. Ó, Process Manager está aberto aqui. Como eu falei, Process Manager ele é um módulo de monitoramento em tempo real. Então, eu cliquei nele e ele já está me mostrando aqui ó, os dados que estão sendo coletados. Deixa eu só aumentar um pouquinho o tamanho do gráfico aqui. Ó. Os dados que estão sendo coletados da rotina, por exemplo, Pino Controle de Produção, que está aqui na estação chamada Inspeção Geral. Nós temos aqui no canto inferior direito as capabilidades, né? Me mostrando como é que tá, se elas estão boas, estão ruins. Então, absurdamente ruins. E temos também ali em branco, nesse momento, no canto superior direito, o registro de eventos, né? Alguém começou um processo, encerrou um processo, houve um fora de tolerância, apagou uma medida, informou a causa, né? Então ali fica todo o registro. Isso é importante para quê? A gente tem vários recursos que facilitam a vida do operador ali, né? Então, se por exemplo ele apaga uma medida para medir de novo, né? Então viu lá que estava meio ruim, ele quer forçar a medida, ele apagou e vai medir de novo. Para ele tá tudo bem, a medida sumiu e ele mediu uma nova, ok. Mas para quem está monitorando e gerenciando, consegue visualizar tudo isso historicamente e saber quando que né, alguém modificou um dado ou manipulou uma informação. Tá? Então é bem importante essa questão de editoria para saber o que está acontecendo no processo. Ok? Vamos lá. Temos também aqui ó, o Analyzer. Tá aberto aqui. Então, como eu falei, o Analyzer é um módulo de análise mais avançado. Então, a gente trabalha com dados que já foram coletados e a gente vê eles de uma outra forma. Por exemplo, vamos ver aqui um gráfico chamado de multivariável, ó, ou correlação. Né? Esse gráfico aqui ele é bem interessante para a gente entender e avaliar se existe uma correlação né, dimensional entre duas ou mais características. Né? Então, por exemplo, aqui selecionei duas características desse processo, ele vai plotar e normalizar no mesmo gráfico de controle para nós as medidas. E a gente vai avaliar se uma aumenta, a outra também, uma diminui, a outra também, ou se é um comportamento completamente aleatório. Isso pode ser uma resposta mecânica do processo, de como a peça é feita, ou se existe um comportamento estatístico em cima disso. Né? Então, por exemplo, quero ver se quando eu troco a ferramenta que faz uma determinada característica da minha peça influencia em outra característica. Né? Então, isso aqui é um tipo de análise que, obviamente, a gente não vai colocar na produção. Né? Normalmente utiliza-se lá o pré-controle, coisas do tipo. Como eu falei, o Analyzer é um módulo de manipulação. Então, dá para a gente trabalhar ali, filtrar dados, a gente consegue mesclar informações, mas o que eu acho mais interessante do módulo Analyzer são os estudos de o que aconteceria se, né? Como eu posso manipular esse dado. O que é comum da engenharia fazer é pegar a capacidade do processo e avaliar se aquele processo é capaz de fazer um processo um pouco mais apertado, uma tolerância um pouco mais apertada ou um pouco mais aberta. Né? Então, existe uma ferramenta aqui no Analyzer, que ó, é o Tolerance Calculator.
ele abre essa janela aqui, ó, para nos mostrar que dentro dessa tolerância que foi definida, essa é a resposta do processo. Com esse processo do jeito que ele está, nessa tolerância, eu consigo produzir peças com uma tolerância um pouco mais apertada? Vamos ver. Vou pegar o cursor aqui, ó, e vou levar mais para dentro. E vou colocar aqui, ó, vou reduzir 1/10 a minha tolerância, ó. Foi de 3 para 2,9, mais ou menos ali, ó. 2,9 mais ou menos. Veja que a minha capabilidade foi de 1 alguma coisa, que é o que estava antes, para 0,8. 0,8. Aqui a pessoa já consegue imaginar, pá, eu vou ceder essa variação na capabilidade para atender a um produto mais apertado, ou vou ter que, inverso, eu vou ter que piorar um pouco mais, abrir um pouco mais a tolerância para melhorar a minha capabilidade? Será que o quanto que eu vou ter que ceder de tolerância para atingir um processo mais estável, um processo mais previsível, né? Olha lá, aumentando 1/10, a gente já chegou ali em 1,06, 1,07 de capabilidade, certo? Então isso aqui é um pouquinho algumas das ferramentas do Analyze, tá bom? E vamos finalizar aqui com o Real Time de novo, né? Que é o módulo que a gente constrói as rotinas e tudo mais, tá? O MergeLink tem outros módulos, mas o que mais vale a pena a gente comentar são esses 3 aqui, esses 4, tá? Os outros módulos são de configuração, segurança e tudo mais. Tá certo, pessoal? Então vamos lá, ó. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Tem alguma pergunta aqui, Luiz, para a gente conversar ou tá tudo certo? Tá, vamos lá. Era a... Tá, tô lá. Ele pergunta aqui, ó. A gente precisa medir a circularidade de uma rosca e para isso necessitamos de o diâmetro máximo e mínimo. Máximo e mínimo. Sim, para a gente ter lá a amplitude, certo? Legal. Então a gente define uma derivada no real time para fazer essa relação entre máximo e mínimo. Ó, dá para a gente fazer duas coisas, ó, David, dentro do real time, tá? Então só para a gente entender, vamos nos ambientar aqui nessa pergunta, ó. Nessa rotina de inspeção que eu estou aqui, ela tem duas características. Duas chamadas, na verdade, nós temos 3 características de 2 tipos. Nós temos 2 do tipo variável e temos mais uma do tipo atributo, tá? Existe no software também a possibilidade de criar uma característica chamada derivada, que ela deriva, o resultado dela deriva de outras características da mesma rotina. Então imagina que eu tenho uma rotina que eu vou coletar o menor valor, tá? Menor valor. E eu tenho uma outra característica que eu vou capturar o maior valor. A derivada consegue identificar isso? Dá para fazer. Como que a gente pode fazer isso? Ó, você pode, nesse exemplo seu, você poderia, por exemplo, eu quero coletar, sei lá, uns 10, 15 diâmetros. E desses 15 diâmetros eu quero identificar a minha circularidade. É possível? Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar 15 características variáveis, ok? Que vai coletar só um diâmetro. E a gente vai criar a 16ª característica, que é uma derivada, que vai procurar dentre as 15 a maior e dentre as 15 a menor e fazer o cálculo uma menos a outra, achando a amplitude entre elas, tá certo? Então, dá para você fazer com a derivada, você vai ter que criar várias características variáveis para coletar os valores, achar a maior e a menor com a derivada, tá? Dá para fazer isso também. Tá? Mas dependendo do que você for medir, talvez até o instrumento que você for medir pode te dar isso, tá? Não sei se você mede com relógio, se mede com paquímetro. Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Ó, a gente está caminhando para o fim do nosso evento, mas, como eu falei, ele é um evento de 3 dias. Então, a gente vai fazer diferente aqui. Então, vamos lá. Ó, vou precisar da ajuda de vocês. Então, a ideia desse evento é que vocês instalem o MergeLink aí. Tá? A gente vai disponibilizar para vocês uma licença trial do MergeLink por 60 dias, tá? Vocês vão poder instalar o software, vão poder utilizar. A gente fez alguns materiais para vocês. Então, essa relação entre nós vai se manter aí nesses próximos 3 dias, né? Hoje e os 2 próximos, tá? A gente vai fazer algumas atividades, vocês vão poder instalar. A ideia é que, no fim do 3º dia, a gente consiga criar essa rotina de inspeção aqui, do jeito que ela está. Ou seja, nós temos 2 características, um aspecto visual. Vocês vão também poder criar
um modelo de relatório. Ó, vamos abrir o modelo de relatório aqui. Ó. Vocês vão poder criar esse modelo de relatório, tá? Com uma capa, com rastreabilidade, os gráficos, as tabelas, tá? Vão poder criar as rastreabilidades e também utilizar todas as outras ferramentas do software, tá? Então, a ideia é transportar esse desenho aqui, dessa peça, para o software, tá bom? Vocês vão poder experimentar isso nesses dias, nesses 60 dias, mas nos próximos 2 vocês vão ter esse relacionamento com a gente aí para ajudar nisso, tá bom? Então, para isso acontecer, vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai disponibilizar para vocês um canal no Telegram, para vocês irem utilizando os nossos conteúdos, tá? Vocês vão poder baixar o software, solicitar a ativação da licença e tudo mais. Então, vamos ver, ó. Nós temos o Telegram aqui, ó, tá? Então, ele já está com alguns materiais lá. Vocês vão poder baixar através dos links aqui, o Merge Link. Tem um guia de instalação, tá? Fazendo o download desse guia, vocês vão poder fazer a solicitação da licença, trial, tá bom? Então, para fazer essa solicitação, como é que a gente faz, Osmar? Ó, vocês vão acessar esse link aqui. Eu vou lançar o link para vocês acessarem daqui a pouquinho. Mas esse link que eu vou mandar, ele vai estar levando vocês para um formulário. Esse formulário vai... Deixa eu abrir aqui, ó, para mostrar para vocês, ó. Vamos lá. Esse formulário, vocês vão preencher aqui com os dados de vocês para a gente poder gerar as licenças, tá bom? Então, ó, vocês vão colocar o nome de vocês, a empresa, o e-mail, o telefone, tá? Então, por que nesse formulário, Osmar, se a gente já cadastrou aqui? Porque eu quero ter o controle de quem participou, de quem, né, esteve aqui com a gente até o fim, tá bom? Não só quem se registrou no evento. Quero que todo mundo, que vocês que estão aqui com a gente até agora, possam participar e utilizar o software por esse período, tá bom? O software vai ser completamente de vocês por esses dias, é o software inteiro, tá? Então é só acessar esse formulário que a gente vai poder liberar as licenças para cada um de vocês, tá bom? Eu vou soltar agora o acesso ao Telegram, tá? Quem não tem acesso ao Telegram, não tem problema, tá, pessoal? Pode mandar aqui no meu e-mail ou no e-mail do Luiz, tá? Então vai sair agora para vocês a telinha para vocês entrarem no nosso canal do Telegram, tá, pessoal? Já saiu aí, Luiz? Já apareceu para você? Beleza, confirmado. Vocês cliquem aí, vocês vão entrar no nosso canal do Telegram, tá? Lá a gente já disponibilizou os links para download, já estão todos lá. O guia de instalação também está lá. E a gente vai soltar o formulário de solicitação lá também. Se você não tem acesso ao Telegram, não utilize o Telegram, mas não gosto do Telegram, não tem problema. Você vai mandar um e-mail para nós agora, tá? Ou daqui a pouquinho você manda, tá? Um e-mail para a gente. Eu vou soltar aqui o meu e-mail e o do Luiz, tá? Ó, já soltei errado aqui, ó. Meu e-mail é osmar@misturi.com.br, tá? Escreve seu e-mail no chat aí, Luiz, para o pessoal poder mandar também. Para quem não usa o Telegram, tá? É só acessar aí que a gente vai entrar em contato para disponibilizar os links de download, os guias, os procedimentos e tudo mais. Então, no final, a ideia é que no terceiro dia, na quinta-feira, vai ter mais uma live à tarde. Para quem participar com a gente aqui, a gente vai ter a ideia de finalizar e mostrar essa rotina. A ideia é que na quinta-feira vocês já consigam fazer essa rotina de inspeção, tá bom? Então a gente vai começar hoje só com a instalação do software. Vocês vão falar com a gente entrando lá no Telegram, fazendo o preenchimento lá do formulário para solicitar licença, tá? Ou mandando e-mail para a gente. Amanhã, hoje, na verdade, no Telegram e no e-mail, a gente vai lançar o primeiro procedimento de uso, tá? Para vocês fazerem essas tarefas aqui, tá? E um pequeno videozinho para vocês verem como que é feita essas etapas, tá bom? E aí amanhã a gente vai se reunir novamente à tarde para acompanhar aí a segunda etapa do processo, que a gente vai passar mais uma atividade dentro do Merge Link, tá? Provavelmente amanhã a gente vai falar sobre rastreabilidade, ok? Então, para quem tiver interesse aí, pode ir lá, entrar no Telegram, baixar o Merge Link, tá bom?
E aí a gente vai colocar aqui o link do formulário. Tá bom? Eu vou colocar o link do formulário agora aqui, ó, para todo mundo ir. Deixa eu ver aqui, ó. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Vocês têm alguma dúvida quanto à ferramenta? O que vocês vão fazer? O que eu tenho que fazer para usar? Osmar, o que eu preciso fazer para usar o meu Link? Entra no Telegram aí. A oferta está na tela ainda? Ainda tá? Beleza. Vou tirar o Telegram na tela, mas eu vou soltar agora o link para o formulário, tá, pessoal? Ó, vai aparecer para vocês aí agora a mensagem para ir para o formulário. Então, entra no formulário, preenche os dados lá, que a gente vai mandar a licença trial para vocês, tá certo? Então, a gente também vai mandar esse link agora lá no Telegram. E, para quem tiver interesse, manda um e-mail para a gente mandar os links de download e o link do formulário. E aí, pessoal? Quem está no Telegram já está lá também, tá bom? Olha, Ítalo, eu acredito, a gente está testando isso ainda, tá? Eu acredito que vai ser esse mesmo cadastro que você fez para esse evento, já vai lançar um e-mail para vocês para o de amanhã, tá? É o mesmo cadastro desse, porque vai ser o mesmo evento, vai ser esse mesmo título de webinar aqui no Webinar Jam, tá? Que a gente vai fazer amanhã, tá? Mas a princípio, antes de começar, a gente vai disparar o e-mail com o link também, tá bom? Antes de começar o evento amanhã, a gente vai disparar o link também, tá certo? Olha lá, só para responder o David, dá para ativar a medição pelo PLC? Dá também. Se você comunicar com o computador, com o PLC, tem como, tá? Se você quiser mandar um e-mail para nós, David, descrevendo um pouco mais do que você precisa, a gente pode te ajudar, ok? Bom, pessoal, então, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, eu vou soltar de novo na tela aqui, ó. De novo na tela o Telegram, para quem puder participar, entra lá no Telegram, a gente vai mandar os vídeos e tal. Mas para quem não usa Telegram, não tem problema, manda um e-mail para nós que a gente vai interagir com vocês, tá certo? E aí, então, resumindo, vocês vão poder instalar o software, usar o software, né? Preenche lá o formulário para a gente mandar a licença para vocês, tá bom? Porque a gente só consegue gerar a licença realmente com esses dados, ok? Então, para quem, se vocês tiverem também colegas que não conseguiram participar hoje, compartilha o link desse webinar, tá? Vai ficar gravado esse vídeo aqui para vocês verem depois, tá? Esse mesmo link, pode compartilhar com os colegas. Se tiver algum colega que também não conseguiu ver, mas quer usar, quer instalar, manda o link do formulário para ele. Compartilha o link do formulário para ele, que a gente vai interagir com eles, tá bom? Então, todo mundo que preencheu o formulário ou entrar no Telegram, a gente vai entrar em contato para compartilhar os formulários, os procedimentos, os arquivos. Tá? A ideia é que vocês consigam testar tanto agora, para esse evento que a gente vai estar acompanhando vocês, e por mais 60 dias aí, que é o período de trial do software. Ok? Muito obrigado, pessoal, então, pela participação. Mais uma vez, a gente fica muito feliz da presença de todos vocês. Esse vai ser um evento um pouco diferente, né? Como eu falei. É um evento um pouco diferente. A gente vai fazer 3 dias, né? Então, seria interessante que vocês estejam com a gente, tá bom? Então, no Telegram, a gente vai lançar daqui a pouco o procedimento de uso para essa aula de amanhã. E amanhã, à tarde, no mesmo horário, a gente estará aqui nesse link, tá? Mas a gente vai disparar no e-mail de vocês antes o link para a reunião, para a gente poder falar um pouco mais do Merge Link, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez pela presença de todos. Então, até amanhã. Para quem vai participar com a gente aí, muito obrigado. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.